Hoje, no Real Crusades History, analisaremos 5 das batalhas mais épicas e importantes da Reconquista, focando na Era das Cruzadas na Espanha e Portugal. Número 1. A Batalha de Uclés, 1108. Após a perda de Toledo para os cristãos em 1085, um dos principais objetivos dos mouros de Al-Ándalus, no sul da Espanha, era recuperar essa importante cidade ibérica. Em 1108, pela primeira vez em 6 anos, um grande exército almorávida partiu para atacar o território cristão de Toledo. Esse exército era liderado por Tamim ibn Yusuf, irmão do emir almorávida Ali ibn Yusuf. O exército de Tamim incluía forças de Granada, Córdoba, Múrcia e Valência, formando assim uma coalizão numericamente enorme. Como seu primeiro movimento, Tamim atacou Uclés, a cerca de 100 quilômetros a leste de Toledo. A cidade em si caiu em 27 de maio, mas o castelo resistiu, obrigando os almorávidas a se prepararem para um cerco. Enquanto isso, o rei Afonso VI de Leão estava bem ciente da invasão almorávida e já havia enviado uma força de socorro. Os leoneses eram liderados pelo conde Álvar Fanhês, um dos comandantes mais confiáveis do rei. Também integrava o exército o filho e herdeiro do rei Afonso, Sancho Afonso, que pela primeira vez assumia comando em uma expedição militar. As forças almorávidas abandonaram o cerco à cidadela de Uclés para enfrentar os cristãos que se aproximavam. Em 29 de maio, perto de Uclés, os dois exércitos se encontraram. Álvar Fanhês pode ter atacado as forças mouras cedo demais, o que permitiu que os almorávidas, em maior número, flanqueassem as tropas cristãs. Na batalha que se seguiu, o exército leonês foi destruído. Muitos cavaleiros de alta patente foram mortos, incluindo o filho do rei, Sancho Alfonso. Álvar Fanhês liderou os sobreviventes para fora do cerco e conseguiu recuar até Madrid. Após vencerem na batalha, os almorávidas decapitaram milhares de cristãos mortos e empilharam as cabeças em um monte horrível. Um clérigo almorávida então subiu em cima desse monte de cabeças e pregou para as tropas vitoriosas. O triunfo almorávida significou que Uclés passou imediatamente para as mãos mouras, assim como toda a margem sul do rio Tejo, de Aranjuez a leste até Sorita. A própria Toledo estava em grave perigo, mas os leoneses mobilizaram uma defesa que impediu os almorávidas de avançarem além do Tejo. Apesar dessa vitória fantástica, Toledo, o prêmio máximo, permaneceu fora do alcance dos almorávidas. A morte do príncipe Sancho Afonso foi pessoalmente devastadora para o rei Afonso VI, mas também significava que seu reino teria que enfrentar o problema da sucessão. No final das contas, a falta de um herdeiro homem significou que a filha do rei, Urraca, assumiria o trono. Número 2. A Batalha de Cutanda, 1120. Na segunda década do século XII Afonso, o batalhador, rei de Aragão e Navarra, obteve enormes conquistas contra os almorávidas ao conquistar importantes regiões do Vale do Rio Ebro, incluindo as cidades de Saragossa e Tudela. A perda de Saragossa foi talvez o maior desastre para o Islã ibérico desde a passagem de Toledo para as mãos cristãs em 1085. Ali ibn Yusuf, o governante almorávida, reagiu reunindo um exército para conter o avanço de Afonso. Na primavera de 1120, o batalhador já havia sitiado Calatayud e até enviado tropas para capturar Daroca. Ali ibn Yusuf escolheu seu irmão, Ibrahim ibn Yusuf, governador de Sevilha, para liderar a expedição contra os aragoneses. Ibrahim era um dos generais mais confiáveis e talentosos de Ali, tendo provado seu valor por anos na política ibérica. Ibrahim marchou com seu exército em direção à posição de Afonso, sendo acompanhado no caminho por forças mouras de Múrcia, Granada e Lérida. O exército almorávida que avançou para atacar Afonso tinha cerca de 2.500 cavaleiros e 5.000 soldados de infantaria. Afonso obteve boas informações sobre a aproximação deles e reuniu suas tropas para contra-atacar. Além das tropas aragonesas e navarras de Afonso, ele tinha aliados franceses importantes, como o exército do conde Guilherme de Poitiers. Este foi um caso raro em que o exército cristão pode ter superado ligeiramente as tropas mouras em número.
Afonso surpreendeu os almorávidas em 17 de junho, perto da aldeia de Cutanda, no vale do rio Ríloca. Várias cargas devastadoras de cavalaria, lideradas pelo batalhador, destruíram totalmente os almorávidas. Tão total foi a destruição infligida às forças mouras que, por anos depois, perdurou um ditado de que os azarados eram como os derrotados em Cutanda. Como resultado, Calatayud e da Roca caíram nas mãos dos cristãos. As conquistas de Afonso, o batalhador, foram das maiores perdas para Al-Andalus no início do século XII. Nunca mais os almorávidas tentariam tomar a fronteira superior dos aragoneses. Número 3. A Batalha de Fraga, 1134. Perto do fim de seu reinado, Afonso, o batalhador, conquistou grandes áreas da fronteira do Ebro dos mouros. Em 1132, Afonso sentiu-se pronto para avançar até Lérida e Fraga. Ele reuniu um grande exército de coalizão com tropas aragonesas, navarras e francesas. Em 1133, Afonso tomou o controle da fortaleza moura de Mechinenza e sitiou Fraga. O cerco de Fraga foi longo e difícil, especialmente devido à liderança capaz de Abdalá ibn Iyad, o governador de Lérida, que atrapalhou os esforços de Afonso o máximo possível. O cerco durou mais de um ano, comprovando as habilidades de Afonso como general ao manter forças distintas unidas por tanto tempo. Percebendo o enorme perigo representado pela campanha de Afonso, o governador almorávida de Valência, Ibn Gânia, tentou socorrer Fraga 2 vezes. Na primeira vez, no início de 1134, Ibn Gânia foi derrotado. Mas, mais tarde naquele ano, Ibn Gânia elaborou um novo plano. Em 17 de julho de 1134, o exército almorávida de Ibn Gânia atacou o acampamento de Afonso. Ao reunir forças para o contra-ataque, os mouros de Fraga saíram e atacaram as tropas de Afonso por trás. A luta que se seguiu foi intensa, mas os almorávidas ganharam vantagem. O exército de Afonso foi devastado. Seu antigo aliado, Santul de Bigorre, foi morto junto com milhares de soldados franceses e aragoneses. Afonso foi ferido, mas conseguiu fugir com alguns cavaleiros, mesmo sendo perseguido pelos almorávidas vitoriosos. Essa vitória foi importante psicologicamente para os almorávidas. Após anos de derrotas para Afonso, o batalhador, os almorávidas finalmente vingaram-se do conquistador de Saragossa. Os almorávidas conseguiram obter alguns ganhos temporários como resultado da vitória, mas a realidade geral das conquistas de Afonso no Ebro permaneceu. Uma tentativa dos mouros de retomar Saragossa após Fraga falhou, e nos anos seguintes os herdeiros de Afonso não só recuperaram o que perderam em Fraga, como também empurraram ainda mais a fronteira moura. Número 4. A Batalha de Portopí, 1229. Jaime I de Aragão, chamado de Conquistador, foi um dos cruzados mais bem-sucedidos da história. No início do reinado, ele declarou cruzada contra Maiorca, então dos Almohadas. Em sua própria autobiografia, Jaime explica suas intenções ao conduzir essa cruzada. E partimos nessa viagem na fé em Deus e contra aqueles que não acreditam nele, indo contra eles por 2 motivos: para convertê-los, destruí-los ou devolver aquele reino à fé de nosso Senhor. Ao irmos em nome de Deus, confiamos em sua orientação. Tiago partiu com suas forças para Maiorca em 5 de setembro de 1229. Quando o rei chegou a Maiorca e ocupou os portos, uma força sarracena avançada começou a acampar diante deles. Ramon de Montcada, cavaleiro de Tiago, liderou uma força de reconhecimento para avaliar os sarracenos. Ao retornar, Ramon disse: "Vamos atacá-los, pois eles não são nada." Ramon e uma força escolhida então partiram para atacar os sarracenos, que prontamente fugiram, mas não sem sofrer pesadas baixas nas mãos dos homens de Ramon. Enquanto isso, o rei Jaime acampou para passar a noite e recebeu notícias de seus batedores de que o emir de Maiorca reunira seu exército perto das colinas do Porto Portobê. Jaime ordenou aos nobres que se preparassem para a batalha e, ao amanhecer, ouviu missa em sua tenda. Na manhã de 12 de setembro, o exército de Jaime avançou à região montanhosa para atacar as forças maiorquinas.
O avanço cristão no início foi bastante caótico. Jaime era um rei jovem e ainda um tático inexperiente. Logo no início, a retaguarda se separou da vanguarda, e Jaime ficou surpreso ao perceber que a vanguarda já havia entrado em combate com os mouros. O conde de Ampúrias e seus homens, os cavaleiros templários e os irmãos Guilherme e Ramon de Moncada foram os primeiros a trocar golpes com as forças maiorquinas, e Jaime teve que se apressar para posicionar a retaguarda de modo a apoiá-los. No fim, os cavaleiros cristãos venceram os mouros. Jaime e seus principais nobres lideraram o ataque final, fazendo as divisões mouras fugirem. Jaime ocupou Portopi e dominou a região montanhosa, o que lhe deu uma posição perfeita para atacar a própria cidade de Maiorca. Os cruzados venceram a Batalha de Portopi e, no final, Jaime conquistaria todo o reino insular. Número 5. A Batalha de El Puig, 1237. Após sua bem-sucedida cruzada para conquistar Maiorca, Jaime, o Conquistador, teve como próximo grande projeto uma campanha para capturar o poder mouro diretamente ao sul do Reino de Aragão, a Taifa de Valência. A Cruzada Valenciana foi anunciada em uma corte geral realizada em 1236 em Monzon. A campanha começou com a captura da fortaleza moura de El Puig, situada a uma curta distância de Valência. Aqui, em 1237, Jaime instalou uma guarnição sob o comando de Dom Bernardo Guilherme d'Anteca. Depois, o rei foi a Tortosa buscar mais suprimentos para suas tropas em El Puig. Com o rei ausente, o governante mouro de Valência, Zayan ibn Mardanish, decidiu atacar El Puig. Zayan sabia que, enquanto os cristãos mantivessem El Puig, Valência estaria em sério perigo. Zayan queria destruir a guarnição em El Puig antes que Jaime voltasse com reforços. Zayan reuniu um grande exército de tropas vindas de Játiva até Onda, uma área considerável de sua taifa, e então avançou ao amanhecer sobre El Puig. Enquanto isso, 10 cavaleiros aragoneses em incursão pelo interior valenciano descobriram o movimento do exército de Zayan e correram para El Puig avisar Dom Barnet Guilhem. Dom Barnet ordenou que os cavaleiros da guarnição assistissem à missa, se armassem para a batalha e depois se reunissem diante do castelo. Dom Barnet achava que seus homens tinham mais chance contra as tropas de Zayan em campo aberto do que esperando serem cercados no castelo. As tropas de Zayan chegaram e formaram uma forte linha de infantaria bem armada na frente. Zayan atacou primeiro e no início seus homens repeliram os cavaleiros de Dom Barnet. No entanto, os cristãos se reagruparam invocando a Mãe de Deus ao gritar Santa Maria, Santa Maria. Após uma poderosa investida aragonesa, as linhas mouras começaram a vacilar. Nesse momento, as formações de Zayan ficaram congestionadas e parte das tropas da retaguarda fugiu. Agora, os cavaleiros de Dom Barnet atacaram ferozmente a vanguarda moura, rompendo as linhas de frente de Zayan. Logo, os mouros fugiram em debandada, perseguidos pelos cristãos até o Rio Seco. O exército de Zayan sofreu pesadas baixas. Enquanto isso, os aragoneses perderam apenas alguns homens. Poucos cavaleiros morreram, entre eles Rui Jiménez de Luétia, que avançou nas fileiras inimigas nos primeiros ataques e só foi encontrado morto após a vitória. Jaime estava em Huesca quando Guilherme de Salas, um dos cavaleiros da batalha, chegou para dar a notícia, ainda com o rosto enfaixado devido a um ferimento do combate. Jaime recompensou Guilherme e foi à catedral oferecer orações de agradecimento. Jaime pediu ao clero que cantasse o Te Deum Laudamus para louvar a Deus pela vitória. A vitória cristã em El Puig indicava grandes chances de Jaime conquistar Valência. Zayan apostou que conseguiria desalojar os aragoneses de sua ocupação estratégica de El Puig, mas acabou perdendo um grande número de seus combatentes. No final, Jaime alcançaria a vitória total, conquistando todo o reino de Valência. A coragem e habilidade dos cavaleiros em El Puig foram essenciais para isso. Isso conclui nossa discussão sobre 5 batalhas épicas da Reconquista. Talvez você tenha percebido que algumas batalhas importantes da Reconquista não estão neste vídeo, pois já fiz vídeos completos sobre elas antes. Na caixa de informações abaixo,
há links para vídeos sobre as batalhas de Urique, Alarcos e Las Navas de Tolosa.